recuperar sua energia emocional e reconstruir a sua identidade depois dos 50? Como você pode recuperar a energia emocional e voltar a descobrir quem você é realmente? Te faço essas perguntas porque existe uma realidade que muitas mulheres vivem e quase ninguém fala sobre ela, que é chegar aos 50 a mais e perceber que conhecem muito pouco sobre si mesma e que existem emoções que você nem entende. Passou tantos anos cuidando dos filhos, do marido, da casa, muitas vezes de uma carreira e das necessidades de todo mundo, que acabou deixando de conhecer a mulher que existe dentro de você. Talvez você até tenha olhado para a própria história e se perguntado: quem sou eu? E essa pergunta pode ser ainda mais difícil quando você percebe que sempre dependeu de alguém para tomar decisões importantes. Às vezes até mesmo para lidar com o próprio dinheiro. Eu não estou falando da incapacidade, ok? Mas de oportunidades, de segurança para desenvolver essa autonomia, ou mesmo reconhecer crenças que limitaram a sua autonomia. Talvez a perda da sua energia emocional não tenha acontecido apenas por causa da ansiedade ou do sentimento de culpa. Talvez ela também esteja ligada ao fato de você ter vivido muitos anos distante de quem realmente você é. Talvez ela também esteja ligada a tudo isso e você nem sequer tenha percebido. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que tantas mulheres têm dificuldades para recuperar a energia emocional. E você pode estar pensando: mas que tema interessante esse, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. É o que muitas mulheres já falaram para mim. O que acontece com a sua identidade depois dos anos, vivendo sempre no piloto automático? Você já parou para pensar sobre isso? E quais são os primeiros passos para começar essa reconstrução de você mesma? Fica aqui comigo até o final, tá? Porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente a maneira como você olha para a tua própria história. Se você sair antes, dificilmente você vai saber quais as respostas possíveis. Talvez você continue até acreditando que recuperar a energia significa apenas descansar um pouco mais. E mas não apenas. E não é tão profundo assim. Mas você vai descobrir que a energia emocional não se recupera apenas dormindo ou tirando férias. Ela se recupera quando você volta a se encontrar com você mesma. Olá, eu sou Marlinda Mello, sou terapeuta integrativa e ajudo mulheres 50 a mais a construírem uma versão mais consciente, mais segura e mais inteira de si mesma. Aqui neste canal nós conversamos sobre neurociências, emoções, autocuidado, autoconhecimento e certamente caminhos terapêuticos que ajudam você a viver essa fase da vida com mais equilíbrio, com mais leveza, com mais autonomia, com mais qualidade de vida, que é fundamental. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o teu gostei, deixa teu comentário, ele é super importante para eu conhecer um pouco da tua história. Te inscreve no canal e clica o teu gostei, assim o YouTube entende que esta conversa ela é relevante e pode alcançar outras mulheres que também estão precisando muitíssimo ouvir o que nós estamos conversando. Tá bom? Agora vamos entender como recuperar a sua energia emocional e começar a reconstruir a mulher que talvez tenha ficado escondidinha aí dentro de você durante anos. Tá certo? O que é perder a própria identidade? Você já parou para pensar sobre isso? Quando nós falamos em reconstruir a identidade, muitas mulheres pensam: mas eu nunca perdi a minha identidade. Deixe eu fazer uma pergunta para você. Se hoje eu perguntasse quem você é, você responderia dizendo o seu nome, sua profissão, mãe de, esposa de, aposentada em tal data? Percebe? Percebe o que você responderia, o que costumeiramente as mulheres respondem? Durante muitos anos você aprendeu a responder quem você é pelos papéis que você desempenhou. Mas quando os filhos crescem e vão embora, quando a aposentadoria chega, quando o casamento muda,
Quando tudo isso acontece, quando toda a tua rotina deixa de existir como era antes, esses papéis, eles começam a se diluir, eles começam a mudar. E essa mudança, essa transição deixa você em desequilíbrio, você não consegue perceber o que está acontecendo. Você olha para si e você descobre uma realidade muito difícil de lidar. Você sabe cuidar de todo mundo, mas você não sabe cuidar de você mesma. Você não sabe estar só com você mesma, você não sabe lidar com você mesma. Esse vazio, ele não significa que você perdeu a identidade. Ele significa que ela ficou escondida durante muitos anos. Agora, veja, esse é o momento da grande virada, é o momento da grande mudança. Mas essa mudança só vai acontecer se você se propor a ela, se propor a ir ver que mudança é essa e como é melhor para você. E um ponto muito importante para você guardar, que você não deixou de existir, percebe? Você apenas ficou em segundo plano por muito tempo. E esse ponto, ele é um ponto importante de você fixar. Você ficou em segundo plano por muito tempo, percebe? Mas por que isso faz a energia emocional desaparecer? Você pode me perguntar. A energia emocional, ela não desaparece de uma vez, ok? Ela vai sendo consumida aos poucos. Cada vez que você diz sim quando você gostaria de dizer não, cada vez que você coloca todos na frente de você mesma, cada vez que você deixa os seus sonhos para depois, ou quando você não parou para perceber qual é o seu sonho, cada vez que você acredita, e aí crença limitante, que cuidar de si é egoísmo, tudo isso vai produzindo um desgaste silencioso. O teu cérebro, ele permanece em estado de alerta, o teu corpo trabalha ainda mais, as emoções ficam sobrecarregadas e chega uma hora que até levantar da cama parece exigir um grande esforço. Não porque você seja fraca, é importante deixar registrado, mas porque você passou muitos anos gastando energia para sustentar uma vida onde quase nunca havia espaço para você. Que ponto é bom ser assegurado aqui? Quem vive apenas para entender ou ainda atender expectativas acaba esquecendo das próprias necessidades. Esse ponto é um ponto fundamental de você guardar. E o reencontro de você com você, ele começa quando você começa a olhar para você mesmo. E o Dr. Joe Dispenza, ele costuma dizer que nós não podemos criar um futuro diferente pensando da mesma maneira que sempre se pensou. E isso faz muito sentido. Durante muitos anos, talvez você tenha perguntado: o que esperam de mim? Agora talvez seja a hora de você perguntar: o que eu realmente desejo? Parece simples, não é verdade? Mas muitas mulheres não conseguem responder essa pergunta, porque nunca foram ensinadas a fazer essa pergunta a si mesmas e responder com clareza. Reconstruir a identidade acaba sendo um passo muito importante. Reconstruir a identidade começa quando você aprende novamente a escutar a si mesma. E isso não é egoísmo, é consciência. É o início do autoconhecimento. É você, e você, nesse processo, você pode guardar um ponto muito importante aqui. Você não reencontra sua identidade olhando para as outras pessoas. Você encontra olhando para dentro de você. Esse ponto é importante, tá? Para de começo da nossa conversa. Recuperar a energia é criar um novo ambiente interno. Tem um vídeo no canal em que eu falo sobre como controlar a mente. Vai lá no canal e vai dar uma olhada nesse vídeo. Nesse vídeo eu falo que pensamentos repetidos, eles criam emoções repetidas. Hoje nós vamos dar um passo além. O ambiente onde você vive influencia os seus pensamentos. Mas o ambiente que existe dentro de você influencia a maneira como você interpreta tudo que acontece na tua vida. Quando esse ambiente interno é dominado pela culpa, pelo medo, pela autocobrança e pela insegurança, qualquer problema parece muito maior. Mas quando ele começa a ser preenchido por consciência, acolhimento e equilíbrio,
a mesma situação passa a ser enfrentada de uma outra forma. É isso que a neurociência chama de reorganização dos padrões neurais. Mudamos primeiro o ambiente interno. Depois, nós mudamos a forma como nós vivemos o ambiente interno. E eu quero dizer com isso que o ponto importante aqui é que toda transformação verdadeira começa aqui dentro. Ok? Vejamos agora o verdadeiro autocuidado. Como é que isso se processa? Muita gente acredita que autocuidado é fazer as unhas. E é também, tá certo? Viajar, lógico, certamente que sim, maravilha. Comprar alguma coisa, descansar, tudo isso faz parte, gente. Mas isso tudo é temporário, percebam. O verdadeiro autocuidado acontece quando você começa a compreender quem você é. Quando você aprende a regular as suas emoções, quando você entende os seus gatilhos emocionais, quando você percebe que crenças estão rodando na tua cabeça, quando você deixa de viver apenas reagindo à vida. Autocuidado é aprender a cuidar da mente, das emoções e da própria história. É isso que sustenta todas as outras formas de cuidado. De tudo isso, é bom guardar que o autocuidado não começa no teu corpo físico, ele começa na tua consciência, no entendimento que tu tens de ti mesma. Tá? E aí você pode me perguntar, mas como nasce uma nova identidade? Foi exatamente essa caminhada que eu vivi, a construção de uma nova identidade, quando eu comecei a entrar nos 50 anos. Eu também precisei reaprender quem eu era, além das minhas responsabilidades naquela época. Foi estudando neurociência, o comportamento humano, as emoções e diferentes abordagens terapêuticas que eu compreendi que uma coisa muito importante era que a identidade ela não muda porque alguém diz que você precisa mudar. A identidade ela muda quando você passa a compreender a sua própria história e você começa conscientemente a fazer tudo isso, conscientemente a fazer escolhas diferentes. E foi para organizar esse caminho que nasceu o método MAS, que é o método de autocura emocional e energética. O MAS ele não oferece uma transformação pronta, ele conduz cada mulher por um processo de reconstrução. Primeiro, ele faz isso ajudando você a perceber os padrões, as crenças limitantes que você acabou por aprender ao longo da vida. Depois, a compreender como esses padrões e as crenças limitantes influenciam os seus pensamentos, as suas emoções e os seus comportamentos. Em seguida, o método MAS ele te ajuda a desenvolver recursos para fortalecer a autorregulação emocional, o autocuidado e a construção de novos hábitos mentais. Pouco a pouco, aquela mulher que viveu tantos anos apenas cumprindo papéis, ela começa a descobrir algo que é extraordinário. Ela começa a se reconhecer novamente. E quando isso acontece, a energia emocional volta, porque ela deixa de ser gasta tentando sustentar uma identidade que foi construída apenas para atender expectativas de outras pessoas. E passa a alimentar uma vida que finalmente faz todo sentido, porque ela faz sentido para quem ela realmente é. E guarda aí contigo, a identidade ela não é encontrada, ela é construída, um pensamento, uma escolha, um cuidado de cada vez. E você não precisa estudar tudo que eu estudei, eu já organizei tudo bonitinho para você, com muito amor, com muita dedicação. Então, para nós concluirmos esse nosso conteúdo de hoje, recuperar a energia emocional e reconstruir a sua identidade depois dos 50 não significa apenas descansar, deixa registrado. Significa voltar a investir energia em você, na mulher que ficou esperando durante anos para ser vista. Hoje você compreendeu que a identidade ela pode ficar escondida atrás dos papéis que nós desempenhamos. A sobrecarga emocional, ela consome a nossa energia pouco a pouco, sem que a gente perceba. O cérebro ele pode aprender novos caminhos,
O verdadeiro autocuidado, ele começa quando nós desenvolvemos consciência sobre quem nós somos. Tudo isso nós vimos hoje. E reconstruir a identidade, para finalizar, é um processo possível em qualquer fase da vida. E foi exatamente para organizar essa caminhada que eu criei o método Márcia. Está todo organizado para você. Se você sente que chegou o momento de você olhar para você mesma com mais profundidade, e tem interesse em reconstruir a mulher que você deseja se tornar, eu convido você a conhecer o método Márcia. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. E se você desejar começar entendendo como as crenças limitantes influenciam os seus pensamentos e como é que elas aprisionam a tua liberdade, procura baixar o link do e-book Liberte Sua Mente, Liberte Sua Vida, tá? Ele será um excelente primeiro passo nessa jornada de autoconhecimento. Mas antes de nos despedirmos, quero deixar uma pergunta para a nossa próxima conversa. Por que tantas mulheres inteligentes, brilhantes, elas e são capazes de viver experiências, elas acabam chegando aos 50 sem confiar plenamente em si mesmas? E muitas vezes ainda dependem emocionalmente ou financeiramente de outras pessoas para tomar decisões importantes. Esse não é um problema de capacidade, é uma história que começou muito antes. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar no próximo vídeo. Se essa conversa falou com você, deixa seu comentário. Quero saber em que momento da sua vida você sentiu que começou a se afastar de você mesma. Deixa também o teu gostei, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outra mulher que também esteja precisando reencontrar a sua própria história. Eu espero de coração que este vídeo tenha ajudado você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!